Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que trazemos o estudo neste dia sobre o livro de Deuteronômio, dando prosseguimento ao plano de leitura que a nossa igreja tem realizado. Desde já deixamos aqui o convite para que todos possam acompanhar. Para cada livro da Bíblia haverá um novo estudo disponível aqui no nosso canal. Para dar início ao nosso estudo de hoje, leremos o versículo-chave que encontra-se em Deuteronômio 4, versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Alguns dados a respeito do livro. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, escrito por Moisés, e o seu nome, que tem origem no grego, Deuteronômio, significa segunda lei, e no título original em hebraico, que é Devarim, o significado é as palavras. A data aproximada da escrita é de 1405 a.C. Bom, um breve contexto histórico aqui para a gente entender e situar um pouco a história do livro, quando o livro foi escrito. Deuteronômio ele é destinado a uma nova geração que surge no deserto, quando Israel esteve peregrinando por 38 anos. E ele dá sequência à narrativa do livro de Números, quando eles estão ali nas campinas de Moabe. Então, após 38 anos de peregrinação no deserto, Moisés ele inicia a conquista da terra prometida. As primeiras conquistas foram as terras de Esbom e Bazã, as quais ficam nas campinas de Moabe, antes do povo ter atravessado o Rio Jordão, que no caso foi com Josué. E aqui mais uma informação, né? Em Deuteronômio nós encontramos os últimos feitos de Moisés, servo do Senhor, o qual estava com 120 anos e já havia guiado o povo no deserto por 40 anos. Moisés foi o líder que teve um contato especial com Deus, e após ele não houve nenhum outro profeta igual a ele. E aí nós trazemos aqui o assunto do livro, né? O livro ele é uma repetição da lei para essa nova geração que havia surgido no deserto, e essa geração precisava conhecer a lei de Deus. O livro tem essa tônica, né, e tal como nós lemos aqui no versículo-chave, a única forma do povo de Deus ser vitorioso é conhecendo a palavra, é guardando a palavra, mas principalmente praticando a palavra. O povo ali ele só teria êxito na conquista da terra prometida se conhecesse a palavra e pudesse praticar. Então aqui o assunto do livro, a repetição da lei, ela serve para criar o temor do Senhor no povo, exortar a obediência, com o objetivo de conquistar a terra prometida. Então Moisés ele profere uma série de discursos a fim de criar esse temor no coração do povo de Israel. E a estratégia que ele utiliza aqui é relembrar os feitos poderosos do Senhor, dizer que o Senhor agiu pelo povo e assim o Senhor ele tem todo o poder para continuar agindo no meio do povo, para que o povo pudesse conquistar a terra. Então Moisés aqui ele rememora os feitos grandiosos de Deus, desde a saída do Egito até a peregrinação no deserto. Moisés também lembra dos perigos da desobediência e da rebelião e as suas terríveis consequências, que estão descritas em Deuteronômio 1, os versículos 26 ao 46. Moisés também lembra da fidelidade do Senhor no cuidado que ele teve para com o seu povo no deserto, não deixando que as sandálias se gastassem, a roupa se rasgasse,
dando maná, dando água, cuidando do conforto do povo, porque o deserto muito quente, Deus provia aquela coluna de nuvem, e no deserto muito frio durante a noite, Deus estava presente naquela coluna de fogo. E por fim, Moisés encoraja o povo a tomar a posse da terra prometida. E separei aqui o versículo de Deuteronômio 9, do 1 ao 5. Então, só haveria vitória na conquista de Canaã se Israel fosse obediente aos mandamentos do Senhor. E esse é o esforço de Moisés quando ele repete a lei para essa geração que ainda não tinha ouvido as mesmas palavras que foram ditas ali no Monte Sinai. Partindo aqui para um outro tópico da nossa aula, o conteúdo do livro. O livro ele pode ser dividido através desse esboço que está aqui apresentado, com essa introdução e essa breve localização histórica dos discursos de Moisés, que está ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Depois temos o primeiro discurso de Moisés, com esse contexto histórico. A terceira parte aqui, essa terceira divisão, é o segundo discurso de Moisés, que mostra as condições da aliança feita no Sinai. O terceiro discurso de Moisés e, por fim, os últimos acontecimentos ali a partir do capítulo 31. Bom, passamos agora para mais um tópico aqui da nossa aula e falaremos do conteúdo do livro. O conteúdo do livro, nessa primeira parte, nós vamos falar do primeiro discurso que Moisés proferiu. No primeiro discurso, Moisés, nos 4 primeiros capítulos do livro, ele faz uma contextualização histórica, da qual nós já falamos aqui, né? Citamos. E o seu relato ele tem o início da jornada que data de 40 anos atrás, desde a libertação do Egito até a passagem pelo Monte Sinai. E também depois, quando o povo esteve às portas da Terra Prometida, cerca de 2 anos depois da saída do Egito, e teve aquele episódio ali com os 12 espias, e o povo não creu, murmurou, e o Senhor condenou o povo a peregrinar 38 anos no deserto. No entanto, apesar dessa punição, o povo em todo tempo ele foi preservado e foi cuidado pelo Senhor, como nós vemos lá em Deuteronômio 2 e o versículo 7. Essa introdução que Moisés faz, ela serve como uma exortação ao povo para que observasse a fidelidade do Senhor e as consequências da incredulidade, e assim esse povo pudesse optar pela obediência ao Senhor. Nós vamos ler agora um trecho que está lá em Deuteronômio 4, os versículos 9 e o 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. E mais um trecho aqui que nós vamos ler agora. Deus ele tem todo esse esforço para mostrar a sua aliança eterna e perfeita ao povo, para que o povo possa cumprir com a sua parte, que é a obediência, né? Deus nunca deixou de cumprir com o seu contrato, né? Agora, o povo já não foi bem assim, né? Nós vemos que Deus já sabia que o povo seria infiel, e mesmo dizendo com a própria boca que obedeceria ao Senhor, o próprio Deus diz a respeito dessa afirmação do povo. E está lá em Deuteronômio 5, do 27 ao 29.
chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo falaram eles bem. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Então, embora aqui todo o esforço de Moisés e do próprio Senhor para que o povo fosse obediente, pudesse cumprir com essa aliança, o povo não tinha o poder para ser fiel, porque essa capacidade não dependia da força humana, não dependia de simplesmente dizer que eles cumpririam, mas eles precisavam do poder do Senhor para serem fiéis. Passamos agora para o segundo discurso. E vamos fazer aqui alguns destaques desse segundo discurso, tá? Porque é a parte maior daqui do livro de Deuteronômio, faz um resumo de toda a lei que foi ali apresentada a Moisés no Sinai. Então aqui nós vamos fazer alguns destaques para não sermos muito extensos, tá? Então o primeiro destaque aqui é que Deus determina que haveria um lugar específico para o lugar de culto, diferentemente das nações de Canaã, que tinham seus altares espalhados por toda a terra. Deus não agiria dessa forma. Deus ele estabeleceu e estabeleceria um lugar específico para que o seu nome fosse exaltado. E isso está lá em Deuteronômio 12, versículos do 5 ao 6. O outro destaque, no capítulo 18, é uma promessa feita ao povo, que Deus levantaria no meio do povo um outro profeta semelhante a Moisés. E essa profecia, ela nos remete à vinda do Senhor Jesus, conforme Atos 3, do 19 ao 21. E por fim, o capítulo 28, que o líder dos israelitas mostra as bênçãos decorrentes da obediência e as consequências da desobediência aos mandamentos. Nós vemos que nessa parte, nesse capítulo, a lista das bênçãos, ela é menor do que a lista das maldições, que são a consequência da desobediência. E nisso nós vemos que Deus em todo tempo ele alerta o povo para que fosse obediente, porque a consequência da desobediência era muito terrível. Passamos agora para o terceiro discurso e encaminhando-se para o final do livro. No capítulo 29, Moisés ele apresenta o objetivo do livro, que o objetivo dessa leitura com essa nova geração, que era fazer uma ratificação. Então Deus estava ali reafirmando a sua aliança com aquela geração que haveria de conquistar Canaã. E no capítulo 30, Deus ele já sabia, né, porque ele é o Todo-Poderoso e ele conhece todas as coisas, de que o povo desobedeceria. E então ele demonstra toda a sua misericórdia quando diz que ouviria o povo quando este se arrependesse. E nós vemos esta grande bênção de Deus lá em Deuteronômio 30, dos versículos 1 ao 3. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Agora no capítulo 31, nós iniciamos aqui os últimos acontecimentos do livro. E no capítulo 31, Moisés ele apresenta ao povo o seu sucessor, que seria Josué.
esse personagem que sempre esteve presente ao lado de Moisés, como seu servidor, auxiliando-o em tudo e aprendendo a como liderar o povo. Então, esse sucessor, ele não foi uma pessoa que não tinha capacidade, mas Deus havia preparado todas as coisas para que Josué pudesse assumir essa liderança. E também Deus ele ensina um cântico a Moisés. E esse cântico ele serviria como um testemunho quando o povo estivesse sofrendo por causa da desobediência. Então o cântico ele ajudaria a lembrar da aliança divina e suscitaria o arrependimento no coração daqueles que estivessem ali sofrendo. E vale aqui nós ressaltarmos que, não obstante todos os esforços para que o povo pudesse obedecer, nós já vimos ali, né, que o povo ele não teve essa capacidade de obedecer, porque essa capacidade não provém do homem, mas sim de Deus. E no capítulo 32, 33 e 34, Moisés então ele ensina esse cântico e abençoa o povo. Lembramos aqui que Moisés ele foi o grande nome do Antigo Testamento. Todos os livros citam a lei de Moisés. Todos os livros citam a saída do Egito e da importância que Moisés teve para a história de Israel. E por isso a sua morte também foi de uma maneira especial. Diferentemente daquela geração rebelde que morreu no deserto, Moisés ele morreu em cima no monte. E nesse lugar especial, onde ele sempre teve contato com Deus, então Deus pede para que ele suba no Monte Nebo, e ali Moisés ele morreu. Mas antes de morrer, Deus também concede a ele uma grande bênção, porque ele consegue enxergar toda a terra prometida. Lembrando que Moisés ele não entrou na terra prometida, mas ele viu, contemplou essa bênção e assim Deus o recolheu. Bom, então partimos aqui agora para uma conclusão desse nosso estudo. Em Deuteronômio nós aprendemos como é importante lembrar dos feitos do Senhor, pois seus testemunhos nos encorajam a termos fé nas batalhas cotidianas, pois Ele é o que fez, é o que faz e o que fará em nossa vida. Lembrar dos feitos do Senhor também nos exorta a entendermos a sua santidade, por isso devemos temê-lo e obedecermos aos seus mandamentos, pois somente assim seremos vitoriosos e herdaremos as suas promessas. Aprendemos também as consequências da desobediência, pois Deus é santo e assim como ele puniu o pecado nos povos de Canaã, ele também não poupa o seu próprio povo quando este peca. Além disso, nós vimos a importância de um líder sobre o povo, pois por meio de sua intercessão, Deus opera grande misericórdia. Nos diálogos ali de Moisés com Deus, onde Deus demonstra a sua intenção de destruir o povo, Moisés então ele intercede pelo povo e o povo assim não é destruído. Nós vemos nessa intercessão a bênção que nós temos hoje através de Jesus Cristo como nosso intercessor diante do Pai. E além disso, todos os pastores e todos os líderes que o próprio Senhor levanta para apacentar o seu rebanho, que é a sua igreja nos dias atuais. E o outro ensinamento que nós vemos aqui em Deuteronômio, que é recorrente, é esse ensinamento às vindouras gerações. Essa ratificação da aliança com a geração que surgiu no deserto, que nasceu no deserto, ela foi a primeira geração a ser ensinada e ela tinha a responsabilidade de levar a palavra do Senhor e ensinar o temor do Senhor aos seus filhos, as outras gerações que continuariam a obra do Senhor. E por fim, nesse exemplo, nessa ratificação da aliança, Deus ele está disposto a expor a sua aliança, estabelecer essa aliança com todos aqueles que têm o desejo de conhecê-lo.
o desejo de alcançar essa salvação. Um coração contrito e compungido, Deus não despreza e Ele está sempre disposto a salvar o homem. Aqui nós finalizamos o nosso estudo. Espero que todos possam ter sido abençoados pelo Senhor. E deixamos aqui mais uma vez o convite para que continuem acompanhando os nossos estudos através deste plano de leitura. A paz do Senhor Jesus. Até uma próxima.